Em 2007, um magrelo paranoico, um baixinho com problemas de autoestima e um indiano que não conseguia falar com mulheres foram apresentados para o mundo em The Big Bang Theory. O que eles têm em comum, fora o fato de serem muito inteligentes e terem um total de 0 experiências bem-sucedidas com mulheres? Eles são amigos de Howard Wolowitz, personagem que, na minha opinião, é um dos mais engraçados de toda a série. E se ele não existisse, a gente teria perdido piadas muito boas e cenas memoráveis. Todo mundo tem aquele amigo que é péssimo com as mulheres, o baixinho zangado, ou aquele que acha que é o rei delas, o próprio Brad Pitt em pessoa. Pois é, o Howard é os 3 ao mesmo tempo, e é sobre ele que a gente vai falar hoje. Se você assistiu a série, me diz se no começo você também não sentia uma vergonha alheia, absurda, toda vez que o Howard aparecia na tela. Papo sério, o maluco pegou o corte de cabelo do Jim Carrey em Debbie e Lloyd e misturou com umas calças skinny, coloridas, estilo Restart, que pareciam coladas a vácuo no corpo dele. E decidiu que aquele era o visual de sedutor do século 21. Porque o Howard é um dos melhores personagens de Big Bang Theory. Para quem nunca viu a série, o Howard começa como aquele nerd tarado clássico, que tenta flertar em 7 línguas diferentes e passa vergonha em todas elas. O cara é basicamente um repelente de mulher ambulante. Ele é do tipo que acha que colocar um aerofólio em um palio vai fazer as mulheres se jogarem em cima dele. Se você não sabe quem é esse cara no seu grupo de amigos, provavelmente esse cara é você. Mas para quem acompanhou até o fim, a verdade é uma só. O Howard passou por uma evolução gigantesca ao longo das 12 temporadas da série, que começou em 2007 e terminou em 2019. Ele saiu da casa da mãe e foi parar literalmente no espaço. Então se ajeita aí na cadeira, porque a gente vai entender como esse cara, que tinha tudo para ser o mais insuportável do grupo, virou o adulto mais bem resolvido da série inteira. O fantasma do pai e o casulo da mãe. Para entender a cabeça do Howard, primeiro a gente precisa falar daquela voz insana que vinha do teto. A mãe dele. A senhora Wolowitz nunca apareceu de corpo presente na tela, mas as piadas sobre o tamanho dela eram engraçadas demais, eu confesso. A presença dela na vida do Howard era bizarra. O cara já era um marmanjo formado, engenheiro do MIT, e a mãe ainda cortava a carne dele no prato e comprava as cuecas dele. Não tenho provas, tampouco dúvidas, de que é sua mãe ou sua esposa que compra suas cuecas também. Comenta aí embaixo se for o seu caso. Eu ria muito disso, mas se parar pra pensar, tem uma parada bem triste por trás. O pai do Howard abandonou ele quando ele tinha só 11 anos, sumiu no mundo sem dar satisfação nenhuma. Uma pena, mas essa é a realidade de muita gente por aí, talvez a sua, assistindo esse vídeo agora, inclusive deste que vos fala, Kaká. O meu foi embora quando eu tinha uns 4 anos, 1-0 pra mim, chupa Howard. Enfim, quando isso acontece com uma criança, o psicológico dá uma bugada. O Howard ficou com um medo bizarro de ser abandonado de novo. E qual foi a solução dele? Se trancar na casa da mãe. Aquela casa era o lugar seguro dele. Ele sabia que por mais que a mãe fosse controladora e sufocasse ele com toneladas de comida, ela nunca iria embora. Até porque ela não passaria pela porta de tão gorda. Piada de gordo, eu não resisto. Os dois criaram uma codependência muito louca. Ele fingia que odiava os gritos dela, mas a verdade é que o Howard não saía dali porque tinha um pavor de enfrentar o mundo real sozinho e quebrar a cara de novo. E como esse cara tão inseguro tentava interagir com o resto do mundo, fazendo terapia, acompanhamento psicológico? Óbvio que não. Criando um personagem, é claro. O Howard vestia aquelas roupas de gola alta e fivelas de cinto absurdamente extravagantes e saía por aí achando que era o próprio Tony Stark da sedução. Se é louco, o cara é puro estilo, não tem jeito. Mil de aura, Kaká. O Dom Juan da Shopee. O Howard usava truques de mágica, falava um francês capengando e jogava umas cantadas tão pesadas que hoje em dia renderiam um belo de um processo. Eu vou querer calcinha de seda. O cara achava que estava arrasando, mas só estava sendo bizarro mesmo. Quem nunca? Mas repara na jogada. O Howard abordava as mulheres de um jeito tão sem noção que a rejeição já vinha garantida. E por que ele fazia isso? Porque se a mina dava um fora nele por causa de uma piada idiota sobre robôs, ou porque ele estava usando um tapa-olho de pirata, a culpa era do personagem, não dele. Ele se auto-sabotava para proteger o próprio ego. Esperto o bicho.
Era mais fácil ser o esquisito das cantadas do que abrir o coração, ser ele mesmo e correr o risco de ser rejeitado de verdade. O único não doutor da mesa. Agora imagina a cabeça do cara no trabalho. O Howard é um engenheiro aeroespacial. Estudou no MIT, que é só uma das faculdades mais difíceis do planeta, e projeta coisas que literalmente vão para a Estação Espacial Internacional. Em qualquer empresa normal, ele seria o cara mais zica, tirando as cagadas que ele faz, tipo quando ele convida uma mulher para pilotar o Mars Rover e acaba destruindo uma propriedade do governo avaliada em milhões de dólares. Ops, curiosidade aleatória. Fabricar e enviar um rover moderno para Marte custa entre 2 e 3 bilhões de dólares, algo em torno de 15 a 18 bilhões de reais. Fim da curiosidade aleatória. Só que ele convive todo dia com Sheldon, Leonard e Raj, 3 caras com PhD, o doutorado. E como se sabe, a comparação é o ladrão da felicidade. Caraca, filosofei agora. O Sheldon, principalmente, passava o dia inteiro lembrando o Howard que ele era só um engenheiro e que a engenharia era tipo a colônia de leprosos da ciência. Isso gerava nele um complexo de vira-lata gigantesco. E como o Howard se defendia disso, sendo o cara mais prático do grupo? Enquanto Sheldon e Leonard discutiam teorias no quadro negro que ninguém nunca ia ver funcionar de verdade, o Howard construía coisas reais. Claro, às vezes dava ruim, tipo quando ele projetou aquela privada espacial defeituosa que quase causou uma chuva de detritos na estação espacial. Deu merda, literalmente. Ou quando a mão robótica dele prendeu no... Melhor nem lembrar, mas ele colocava a mão na massa e o robô colocava a mão nele. Lá ele, quando ele zoava o sotaque do Raj ou pregava uma peça no Sheldon, no fundo ele só estava tentando gritar pro mundo: "Ei, eu também sou inteligente." O furacão Bernadette. Toda essa palhaçada de sedutor barato e complexo de inferioridade cai por terra quando entra na vida dele uma loirinha de 1,50 m com voz de desenho animado. Não é essa loirinha, é a Bernadette. Aliás, a dublagem dela é estranhamente irritante, mas engraçada ao mesmo tempo. No começo, os dois só deram certo porque descobriram que tinham mães igualmente malucas. Mas a Bernadette fez algo que ninguém nunca tinha feito pelo Howard. Ela obrigou ele a virar homem, sem ameaçar ir embora. Ela cortou as asinhas dele logo de cara. Ela não ligava para os truques de mágica. Ela queria o Howard de verdade. Não tem jeito, cada tampa tem sua panela. Lembra daquele episódio em que a Bernadette anuncia que vai conseguir pegar o doutorado dela? Os outros começam a zoar o Howard porque agora até a namorada tem PhD e ele continua sendo só mestre. O cara ali, com o ego no chão, e a Penny solta a melhor frase do episódio, olhando bem pra ele. Quer dizer que, Sheldon, você é doutor. Leonard, você é doutor. Bernadette, você é doutora. E Howard, você conhece muitos doutores. Foi um soco no estômago, mas era a pura verdade. Para ficar com a Bernadette, o Howard teve que aprender a lavar a própria roupa, dividir as contas e cortar o cordão umbilical com a mãe. No fim das contas, ele trocou a senhora Wolowitz por uma versão bem mais saudável e funcional. Transição dolorosa, mas necessária. Só que aceitar que precisava crescer foi um parto para ele, principalmente quando a Bernadette terminou os estudos e começou a ganhar uma montanha de dinheiro numa empresa farmacêutica. O cara virou um marido troféu. Eu faria esse acordo. Do espaço para as fraldas. E aí a gente chega no ápice do personagem, o espaço e a paternidade. Quando o Howard finalmente vai para o espaço, era para ser o momento de maior ego dele, a chance perfeita de esfregar o uniforme da NASA na cara do Sheldon, que ficou mordido quando soube que o Howard iria para o espaço. Mais 1000 de aura. Mas quando ele se vê trancado numa lata de metal, no meio do nada, sendo chamado de sucrilho pelos outros astronautas e morrendo de medo, a ficha cai. Ele percebe que toda aquela necessidade de se provar para os outros não valia nada. Lá em cima, ele só queria uma coisa: voltar vivo para a mulher dele. Mas a transformação completa acontece quando nascem os filhos. O maior pavor do Howard sempre foi virar um pai ruim, igual ao dele. E o que ele faz? Ele vai comprar cigarro e nunca mais volta. Brincadeira! Ele vira o pai mais presente, babão e dedicado do grupo inteiro. Troca fraldas, monta brinquedos bizarros no quarto das crianças. Dá o amor que ele nunca recebeu. Quando ele segura a filha Haley no colo, aquele ciclo de abandono que começou lá na infância dele
finalmente se quebra. No fim das contas, meu irmão, The Big Bang Theory pode até ter sido vendida como a série sobre a genialidade do Sheldon, mas uma das histórias de amadurecimento mais bonitas da série é a do Howard. Da próxima vez que você for ver a série, repara nisso. O Howard não é só o alívio cômico esquisito, ele é o cara que realmente venceu na vida. O cara começou a série sendo um baita mala, quase criminoso, diga-se de passagem, que usava câmera escondida num ursinho de pelúcia para espiar mulher, e terminou como um astronauta respeitado, marido exemplar e um pai daqueles. Ele provou que a gente pode até usar umas armaduras idiotas por um tempo para se proteger dos próprios traumas, mas a vida de verdade só começa quando a gente tem coragem de tirar a fivela do cinto e deixar as pessoas verem o que a gente tem por dentro. Lá ele. Se você curtiu esse papo e quer ver mais análises assim, já esmaga o botão de se inscrever, deixa o like e comenta aqui embaixo qual é o próximo personagem ou produção que a gente vai analisar no próximo vídeo. Valeu, até a próxima!